Agora, o Coronel Melo perguntava sobre a PEC da blindagem. E como a gente faz a pauta na hora, a pedido, é meio um delivery. Nós chamamos uma pessoa que sabe muito, que ontem não conseguiu sair conosco e hoje sim. E por quê? Porque o senador Ciro Nogueira, filiado ao PP do Piauí, sugere que o projeto de lei das prerrogativas, também chamado PEC da blindagem, seja limitado a crimes de opinião. Ele defende um substitutivo que defenda, à sua vez, a liberdade de expressão. Ao vivo, aqui, agora, está o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, que vai esclarecer para nós toda essa questão do projeto de emenda constitucional e mais um pouquinho, porque eu vi alguns vídeos do Jorge Seife e eu tenho muitas perguntas para fazer para ele. Jorge, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo. Não sei se você conseguiu ouvir, mas o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, tinha essa dúvida da PEC da blindagem. E aqui a gente conversa com quem pode responder. Então, a resposta é sua, meu amigo. Boa tarde, Segré. Boa tarde, Coronel, André Marcílio, toda a bancada. Eu não sei todos que estão aí, mas sintam-se cumprimentados. Um prazer imenso estar participando contigo aqui mais uma vez, Segré. Pode perguntar aí. Vamos embora. Então, o Coronel vai fazer a pergunta. Manda aí, Coronel. Jorge, prazer aí. Belo trabalho você está fazendo aí em Brasília. É um senador que representa o povo brasileiro, tá? Admiro o seu trabalho e gostaria que você explicasse para a gente sobre essa PEC da blindagem, porque a gente percebe a interferência de um poder sobre o outro e a ideia foi blindar para que os deputados, os senadores pudessem votar com mais tranquilidade. Eu discordo um pouco, mas gostaria de ouvir a sua opinião, que você vive aí e acho que você tem muito mais propriedade para poder estar falando. Boa tarde a todos mais uma vez. Coronel, o que acontece, essa PEC está sendo chamada de PEC da blindagem, PEC das prerrogativas, mas essa PEC tinha que se chamar PEC do Moraes, porque Alexandre de Moraes, né, reiteradamente, está aí o André Marcílio, que o acompanho também diariamente nos seus comentários, no seu Twitter, sabe de que hoje o artigo 53 da Constituição, e vou resumir o artigo 53, o parlamentar não poderá ser criminalizado, não poderá sofrer sanções judiciais, civis ou criminais por suas opiniões, votos ou palavras. E o que acontece hoje, nós temos vários deputados sendo processados pela Suprema Corte por palavras proferidas, inclusive na tribuna da Câmara dos Deputados. Vou dar exemplo. Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, Gustavo Gaia, do Goiás, Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, Cabo Gilberto, da Paraíba. Então, o artigo 53 da Constituição foi eliminado pelo Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? A Câmara resgatou um texto lá de trás do Crivella para, de alguma forma, proteger o parlamentar. Olha o nome. O que eu sou? Eu sou parlamentar. Do italiano parlar, falar. Se eu represento, por exemplo, 8 milhões de catarinenses, tive 1,5 milhão de votos, se não puder falar, né, me expressar, falar minha opinião, defender valores, defender bandeiras, dar pontos de vista, criticar Lula, ou elogiar o Lula, ou criticar o Supremo, ou criticar uma decisão do Supremo, então é o fim da liberdade de expressão, como nós já sabemos que hoje a nossa liberdade é liberdade de expressão completamente tutelada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje palavras permitidas e não permitidas. E isso não pode acontecer numa verdadeira democracia. Pode estar acontecendo numa democracia relativa do Lula, mas num Estado de Direito, como ele foi concebido e como até bem pouco tempo atrás o Brasil vivia, não temos uma normalidade. Então a Câmara pegou esse projeto e acabou recheando com um recheio não agradável. Por exemplo, não concordo que tenha um presidente de partido, não concordo que o voto para afastar um parlamentar tem que ser secreto. Então, o projeto em si, ele quer proteger o parlamentar dessa perseguição judicial, mas, ao mesmo tempo, eles exageraram na dose, colocaram proteções demais, e isso a população não quer, porque, de alguma forma, nós vimos que Chiquinho Brazão, que matou Marielle, foi o mandante
do crime de Marielle, por exemplo, não foi cassado. E essa PEC não tinha sido nem aprovada. Então a população tem medo, com razão, do Congresso Nacional começar a blindar bandido. E tem razão nisso. Mas há solução, e já adianto para vocês, em primeiríssima mão, acabei de apresentar um voto em separado de uma PEC de minha autoria do ano de 2024, a PEC número 5, que realmente reforça, que não deveria ter necessidade, mas reforça o artigo 53 da Constituição Federal, e amanhã vou apresentá-lo na CCJ, qual sou membro. Coronel, mais uma pergunta. Senador Jorge, concordo com tudo que foi explanado e vejo o seguinte: o artigo 53 da Constituição, que já existe e fala desse direito de falar, de poder exatamente exercer o mandato, não está sendo respeitado, não vai ser outra PEC que vai resolver o problema. Eu vejo que, infelizmente, aquelas pessoas que teriam o dever de cuidar, de proteger a Constituição, infelizmente, alguns não o fazem. Eu vejo como única solução possível exatamente fazer funcionar o que está previsto em lei. Na minha visão, eu gostei muito quando vocês barraram todas as pautas até a casa ficar em ordem. O nosso país está desarrumado, não existe mais lei. A gente percebe que as leis não são respeitadas, a lei já existe, estamos querendo fazer uma outra para firmar mais uma que já existe. O que a gente precisa realmente é mostrar a força. Eu vejo que eu sei que os senadores não são a maioria, né? A base, a oposição não é a maioria, mas ele deveria barrar todas as pautas, tanto Senado, deputados, para que a gente restabeleça o nosso país. Infelizmente, a gente não vive numa democracia, eu concordo plenamente com o senhor. Jorge, uma pergunta. Eu vi um vídeo seu em que você mencionava que tinha presenciado a ligação de um dos ministros da Corte a um senador, que não vale a pena falar quem é para não comprometê-lo, pedindo que se votasse de uma forma ou de outra. Isso não deveria existir. Em qualquer democracia, os poderes são independentes, o legislativo legisla e o judiciário, se está aprovado a lei, tem que acatar a lei e fazer cumprir a lei. Isso é mais comum do que nós, simples e mortais cidadãos, estamos acostumados? Com certeza. É vergonhoso que o Supremo Tribunal Federal, mas não é bem uma novidade. Eu acho que essa informação acaba não sendo uma novidade. Nós vimos, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal entrando no Congresso Nacional, há pouco tempo atrás, para mudar os membros da comissão do voto secreto. Vocês lembram disso? Então, essa interferência do Supremo sobre as ações do Legislativo não são exatamente uma novidade. Só que eu tive a primeira experiência como senador, eu tive naquela votação da PEC da decisão monocrática. Nós aprovamos aqui no Senado, inclusive com votos do Partido dos Trabalhadores, com votos do PSD, com votos da esquerda, porque realmente ninguém aguenta mais ser tutelado pelo Supremo Tribunal Federal. E por isso que eu sou a favor do fim do foro por prerrogativa, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Eu, como senador ou um deputado federal, não pode ser julgado, por exemplo, no seu estado, na primeira e segunda instância. Ele tem que ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. A princípio, quando o constitucionalista lá atrás pensou essa medida, era para que disputas paroquianas, estaduais, que sempre um deputado, sempre um político, um governador, um prefeito, tem proximidade com alguns membros do Poder Judiciário, utilizava essa proximidade, essa amizade, para prejudicar parlamentares. E isso poderia virar um inferno na vida do parlamentar. O cara está trabalhando em Brasília e audiência, mais audiência, e problema, e responder no seu estado por alguma coisa. Por perseguição, que sempre existiu na política. Nós sabemos que sempre existiu. E então o constitucionalista criou o tal do foro, de forma que hoje eu só posso ser julgado, mesmo em crimes comuns, dentro do mandato, pela Suprema Corte. Mas isso acabou hipertrofiando, ou seja, fortalecendo o Supremo Tribunal Federal de forma que hoje, né, como diz lá a polícia política de Joseph Stalin,
Me dê um nome que eu te dou o crime. Você hoje tem crime de opinião, que se eu conheço um pouquinho de Constituição, de Código de Processo Penal, não existe crime de opinião. Se eu falar que se eu sou a favor ou contra a urna eletrônica, é uma opinião. Eu não estou falando que é outra coisa, senão dando minha opinião. Olha, eu acho que tem que ter voto impresso, porque isso vai dar uma camada mais de transparência. Isso não é crime, é uma opinião minha enquanto cidadão, enquanto brasileiro, enquanto parlamentar. Então, eu presenciei essa cena lamentável e percebi que o Supremo Tribunal Federal acaba tutelando a vida do parlamentar. E não pode ser assim. Por isso que a questão do artigo 53 nós precisamos fortalecer e proteger as prerrogativas parlamentares que estão sendo desrespeitadas diariamente. Só um dado para passar de volta para você, Segré. 61 processos hoje correm contra parlamentares. A grande maioria, 75% contra parlamentares de direita, 15% contra parlamentares de centro e 10% contra parlamentares de centro-esquerda e esquerda. E muitos deles por crime de opinião. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal inventou o crime de opinião. Sabe o que significa crime de opinião? Se Jorge Seife fala alguma coisa na tribuna, no Senado Federal, que desagrada a alguns membros do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser investigado, precisa ser perseguido, precisa receber visita da Polícia Federal, precisa ter medo, precisa ser coagido, precisa ser constrangido para calar a boca dele, que ele está nos incomodando. É assim que funciona no Brasil. André Marsiglia tem uma pergunta. Senador, como vai? Boa tarde. Cumprimento o senhor pelo seu trabalho. E, obrigado. Olha, de fato, né, eu sempre reforço, a questão do artigo 53 é incrível, porque o artigo 53 ele é claro. Ele diz: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Como é que você relativiza quaisquer e invioláveis? Civil e criminalmente, para não ter dúvida. E ainda assim o STF vai lá e relativiza, dizendo, inclusive, que questionamentos são crimes. Realmente não existem crimes de opinião, inclusive, senador. Como o senhor bem disse, se a opinião não é crime, se é crime não é opinião. Eu sempre digo, não existe opinião racista. Se é racismo, não é opinião. Se é opinião, não é racismo. A intenção de opinar, ela derruba todo e qualquer crime. Mas a gente vive num país que não é sério e que, obviamente, portanto, também não leva a sério a sua Constituição. A minha pergunta, senador, é a seguinte. Nós lemos na imprensa que o Senado relativizaria essa PEC restringiria, né, para os tais crimes de opinião, que também não existem, como a gente disse, mas assim o faria se houvesse a possibilidade de o projeto ser vetado tal qual foi aprovado na Câmara. Então minha pergunta é essa, quer dizer, seria uma forma de fazer ele ser aprovado ou essa restrição é uma restrição porque percebeu-se que houve abertura para imoralidades, que as ruas, inclusive que a esquerda se aproveitou dessa chamada PEC da blindagem para juntar gente nas ruas, como a gente viu no último domingo, enfim, caiu a ficha sobre essa PEC ou é só uma manobra caso não seja aprovado o texto original? Olha, o que acontece é o seguinte, André, só um parêntese, a esquerda levou tantas pessoas na rua porque foram showmícios, que segundo o TSE, segundo as novas legislações eleitorais, é proibido pagar artista com dinheiro público para juntar público para ser palanque político. Isso é proibido. Se eu fizesse isso, por exemplo, como parlamentar de direita, provavelmente hoje estaria enfrentando um processo para me levar à cassação, né? Só para deixar registrado. Aí eles levam artistas, levam cantores, pagos com a Rouanet, ou seja, pagam com o seu dinheiro para fazer tumulto na rua, ser contra uma PEC. Na verdade, André, segundo as estatísticas que eu levantei, né, fizemos um trabalho aqui com a minha assessoria, a esquerda é blindada. E vou provar para vocês isso. Quantos parlamentares foram condenados no Mensalão, no Petrolão, pela Lava Jato? Mais de 40. Agora eu vou perguntar para o gringo, para o meu amigo Segré. Segré, dos mais de 40 políticos eleitos, condenados, quantos estão presos? Você sabe essa resposta? 0. Vou te responder. 0. Então a esquerda é blindada. A esquerda não está preocupada com prerrogativa coisa nenhuma,
Porque eles já têm amigos no Supremo Tribunal Federal. Com eles não acontece nada. Com eles não tem consequência. Com eles não tem investigação. Com eles não tem busca e apreensão. Então, eles sabem que a aprovação dessa PEC das prerrogativas, rebatizando, a PEC das prerrogativas protegeria a direita, que hoje é perseguida pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje não, já há algum tempo. Então, realmente, o Alessandro Vieira já disse que vai enterrar, usou essa expressão, vou enterrar essa PEC no Senado. Por isso, eu vou apresentar um voto em separado, tirando todos os exageros que, respeitosamente, os mais de 300 deputados votaram a favor, mas nós vamos fazer um texto para reforçar e detalhar mais essa proteção de palavras proferidas por parlamentares. Amanhã na CCJ, convido que vocês assistam e acompanhem o voto que faremos em separado. Mas o Alessandro Vieira já falou que vai enterrar a PEC aqui, porque, logicamente, a esquerda não tem medo de perseguição. Eles já são blindados de natureza pelo Supremo Tribunal Federal. Sabemos que esse tempo é curto, mas eu não posso te liberar sem você nos atualizar da CPMI do INSS. Por favor. A CPMI do INSS está fazendo um grande serviço ao Brasil. Caso não tivéssemos instalado essa CPMI, os roubos dos velhinhos, que já estão sendo pagos pelo governo, ia ficar no 0 a 0 e não descobriríamos tantas pessoas, especialmente poderosos, aqui inclusive do Congresso Nacional, que estava envolvido com isso. Em resumo, Segré, ferramentas de proteção para se pegar empréstimo, para se obter benefícios, auxílio funerária, clube de campo, plano de saúde, as ferramentas que protegiam os aposentados de ninguém tomar esses serviços sem a sua devida anuência, foram desligados. As proteções que existiam aos aposentados foram baixar a guarda, deixaram quadrilhas entrarem no governo, inclusive Carlos Lupe fez, né? Tem DNA do Carlos Lupe aí, né? Nós fizemos aqui uma oitiva dele e muitas coisas estranhas ocorreram. Vamos aguardar o relatório final do nosso relator Alfredo Gaspar, mas foi o que fizeram. Só para vocês terem ideia, até o último ano do presidente Bolsonaro, 700 milhões de reais eram descontados dos aposentados por esses benefícios, digamos, né? Plano de saúde, plano funerário, etc, etc. No governo Lula, nos últimos anos, passou de 3,6 bilhões, quase 4 bilhões de descontos de pessoas que são frágeis, que não entendem tecnologia, que não sabem mexer com o celular, que às vezes nem tiram o extrato. Roubo escancarado à luz do dia. Então, essa CPMI está fazendo o seu trabalho de elucidar, de mostrar o que o governo Lula fez, de mostrar o quão corrupto as pessoas que estão cuidando do nosso país, através dos membros do Executivo, como eles são lenientes, são covardes e são desonestos, e isso está sendo muito benéfico para o Brasil. Primeiro que já acabaram os descontos, então a CPMI já fez um grande bem para o Brasil. E segundo, que vamos atrás desses, porque não basta pagar o aposentado, porque o aposentado está sendo restituído com dinheiro do Brasil. Claro. Quem tem que pagar os aposentados, Segré, são os malfeitores que estão andando de Ferrari, que tem coleção de relógio Rolex, que tem vinhos de 50, 100 mil reais. Esses caras que têm que pagar com seu patrimônio ao erário público, e não o governo brasileiro pagar pelo roubo dos seus comparsas, que nós estamos vendo que era uma teia, que todas essas pessoas que roubavam, que foi facilitado o roubo, entraram no governo, tiveram acesso, tiveram seus convênios renovados no governo Lula, com um único objetivo: roubar da população brasileira. As imagens das câmaras das visitas do Careca do INSS nos senadores foi liberada? Você conseguiu isso ou não rolou? Nós conversamos bastante aqui no Senado Federal. Agora, eu queria saber do ouvinte aí, né? O ouvinte, não de vocês, que eu sei a opinião de vocês. Eu queria saber do ouvinte o que justifica, segundo a Constituição Federal, está aí o André Marcília, que é um constitucionalista, todos os atos de governo e de todos os poderes tem que ter princípio de publicidade e princípio de transparência. Por que vocês acham
que uma pessoa que caminhou, passeou dentro do Senado, tinham câmeras, tinham registros de onde ele foi, de onde ele entrou, de onde ele saiu, quantos dias, quantas horas, por que colocaram 100 anos de sigilo sobre as andanças dele no Senado? Mas quem colocou, Podemos Jorge? dizer que alguém está querendo proteger alguém. Sim, quem colocou? Quem foi que disse isso vai para sigilo? O Senado Federal, o presidente do Senado. Tá, respondido então. Jorge Seif, senador nós- por Santa Catarina, muito obrigado Nós pelo estamos- teu tempo. Diga, por Obrigado, favor. André. Só para finalizar, nós estamos peticionando com a assinatura de vários parlamentares, inclusive alguns de esquerda, para que o ministro André Mendonça derrube o sigilo de 100 anos para sabermos onde esse cara andou aqui dentro. Ótimo. Será que ele visitou o senador Jorge Seif? Será que eu tive com ele aqui? Será que eu não estou na CPMI para proteger o careca do INSS? As imagens têm que mostrar onde é que ele andou. Quem está Perfeito. na CPMI temos que saber quem está na CPMI se recebeu esse cara. Porque se recebeu não pode estar numa investigação séria. Um abraço grande para vocês, Segré. Muito obrigado. Beijo grande. Tamo junto aí. Muito obrigado. Jorge Seif, senador.